Bom dia, pessoal. Bom dia. Cadê o sol da fazendinha? Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda, pessoal. Acorda. Hoje é sábado. Não sei como é que está aí perto de vocês, mas aqui está um dia chuvoso. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, viu? Bom dia. E Débora acordou cedo, hein, Débora? Nem chegou atrasada hoje. Bom dia, Vilma. Bom dia, Lucinha, Irene, Roberta, Cacau. Bom dia, Lores. Deus abençoe o dia de vocês. Bom dia, tia Janinha, Cacauzinha. Que Deus nos dê a graça de romper no dia de hoje. Que nós possamos sonhar e viver os planos dele. Bom dia, Juliana. Deus abençoe o seu dia, viu? Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez, né? Meu nariz está irritado. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo 10 e o capítulo 11, se der tempo. Como é que tá sendo aí o estudo de Mateus para vocês? Estão conseguindo fazer anotação? Tá conseguindo ainda receber uma ministração extra aí? Compartilha comigo. Me dá essa notícia. Para mim tem sido assim de grande valia. Eu falo porque a palavra do Senhor ela se renova, né? Todos os dias. Então, embora a gente já tenha lido, embora eu já tenha passado por essas passagens várias vezes, eu tenho 12 anos de caminhada cristã, o Senhor sempre traz algo novo, né? O Senhor sempre nos mostra algo que estava ali desapercebido ao nosso olhar. Então, eu acho isso incrível, a forma como Deus ele vai se revelando todos os dias. Glória a Jesus, hein, Débora? Glória a Jesus. Fico feliz. Deus abençoe o seu dia, Iris. Bom dia. Vamos orar e vamos falar com o Senhor? Chama o Senhor aí, não sei onde que você tá no quarto, na cozinha, na sala, indo trabalhar. Chama a presença do Senhor, chama a presença dele pro seu quarto, para a sala. Fala, Deus, eu quero a presença do Senhor aqui comigo, eu quero receber daquilo que o Senhor tem para manifestar nessa manhã. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã eu quero te agradecer. Em nome de Jesus eu quero te dizer que tu és santo, que o Senhor é bom, que o Senhor é soberano, que o Senhor é eterno. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona de viver. Nesta manhã, Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pela nossa iniquidade, Pai. Quantas vezes nós permanecemos, Pai, em um pecado e não temos consciência daquilo que o Senhor tem para operar, Pai. A gente acaba trazendo esse pecado e vira um pecado de estimação e a gente nunca se liberta daquilo que nos impede de avançar. Nesta manhã eu te peço perdão, Pai. Nos ajuda a entender o nosso emocional, nos ajuda a entender a nossa vida para que nós não venhamos, Pai, pecar contra o Senhor, nos ensina a guardar os teus mandamentos, nos ensina a avançar no reino, Pai. Em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos aprender com a Tua Palavra. Eu creio que a Tua Palavra ela liberta, ela salva, ela cura, ela transforma, ela nos instrui, Pai. Então nesta manhã venha, Pai, com essa porção. Espírito Santo de Deus, eu te dou liberdade. Que o Senhor manifeste o teu querer, que o Senhor manifeste a tua vontade, que o Senhor possa mesmo derramar da sua porção sobre a vida do meu irmão, diante daquilo que ele precisa, diante de uma resposta que ele necessita nessa manhã. Venha fortalecendo o nosso caráter. Meu Deus, a palavra ela faz isso. Além de libertar, ela fortalece caráter, ela nos dá a vida, Pai. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio e fale conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, pessoal. Que o Senhor ele nos dê a graça de avançar, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida. Hoje é mais um dia que nós vamos estudar a palavra de Deus. Nós vamos estudar Mateus capítulo 10 e o 11. Bora lá? Já pega a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, os seus marca-textos e bora entender aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa manhã. Capítulo 10, versículo 1.
Jesus reuniu seus discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todo tipo de enfermidade e doença. E estes são os nomes dos apóstolos. Grifa aí na sua Bíblia, Jesus reuniu os 12 discípulos e lhes deu autoridade. Então, eu risquei só a autoridade. E do lado da autoridade você coloca assim, é isso que eu preciso todos os dias. Porque quando Jesus está falando aqui acerca dos discípulos dele, ele está falando assim, olha, primeiro ponto que eu quero dar para vocês, meus discípulos, é a autoridade. Autoridade por quê? Porque além de um mundo físico, nós vivemos numa atmosfera espiritual. Muitos não percebem, muitos não entendem, mas o reino de Deus, ele não é aqui nessa terra. O reino de Deus, ele é no mundo espiritual. E existem batalhas que são travadas todos os dias no mundo espiritual. Então a primeira coisa que Deus ele quer que nós alcancemos quando a gente chega a ele é uma autoridade. É autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar os enfermos, qualquer tipo de doença, é o que o Senhor ele quer trazer para a nossa vida. Só que muitos acessam o Senhor Jesus, mas eles não querem entrar nesse lugar de receber uma autoridade do reino de Deus. É muito importante. Tem doenças que são demônios que coloca. O mundo espiritual ele não para. Satanás ele não fica quieto hora nenhuma. Nós precisamos aprender a avançar no reino, mas entender que a todo tempo existe uma batalha travada na sua vida. Existem demônios que são postos nas estradas, principados, potestades na cidade. Para quê? Para destruir. Nós lutamos contra o império das trevas, o império que não quer que nós avancemos com o Senhor Jesus. Então o primeiro ponto que Jesus está falando aqui, olha, meus discípulos, vou falar com vocês uma coisa, eu lhes dou autoridade. Jesus já transferiu essa autoridade para nós, agora cabe nós aceitar ou não essa autoridade, porque para vencer mundo espiritual, gente, é só recebendo e tomando posse da autoridade que nos foi dada pelo céu. E aí ele fala, os nomes dos apóstolos são, primeiro, o Simão, também chamado Pedro, depois André, irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu, Judas Iscariotes, que depois traiu Jesus. Jesus enviou 12 com as seguintes instruções. Então ele envia: não vão ao gentio nem aos samaritanos, vão antes às ovelhas perdidas do povo de Israel. Grifa isso, as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus, depois dele falar dos discípulos, ele começa a ensinar, ele vai dar instruções acerca daquilo que os discípulos eles precisavam fazer. E a primeira coisa que ele está falando, não vão aos gentios, nem aos samaritanos, mas vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. E eu pedi para você grifar, por quê? Porque a palavra, embora essa foi a instrução de Jesus para os seus discípulos, ela ministra no nosso coração até os dias de hoje. Jesus está falando assim, antes de você sair para pregar o evangelho fora, antes de você ir para aqueles que estão lá te assistindo de fora, para o que está do outro bairro, na outra cidade, no outro país, no outro estado, prega por de dentro da sua casa. Prega para as pessoas que estão perdidas à sua volta. Jesus está falando assim, antes de você querer ser enviado para fora, ministre aos que estão perto de você. Então ele está falando, volte para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Discípulos, ministrem primeiro para esses que estão à sua volta. Não é que você não vai poder ministrar fora, mas antes resgate os de casa. E como é que você resgata as pessoas dentro da sua casa? Eu cometi um erro quando eu me converti, quando eu conheci Jesus, que era o erro de falar que todo mundo da minha casa ia pro inferno, que todo mundo ia morrer, que não podia escutar mais música secular e aquela coisa toda, aquele radicalismo todo, porque quando eu conheci Jesus, eu fui aprendendo dessa forma, que vai pro inferno se não aceitar Jesus, que não pode escutar essas músicas mundanas, que nananana, e eu fui muito radical. Mas a melhor maneira da gente pregar dentro da nossa casa, pregar para um tio perdido, para um familiar seu que não conhece Jesus, é você mudando o comportamento. Para mim, a melhor mensagem pregada é mudança de comportamento. É educação, é o falar com educação, é o pedir por favor, com licença, é você levar uma água para a mãe, para um pai, é você lavar a vasilha, é você limpar o chão, é lavar o carro.
Quando você quer de fato ministrar Cristo sobre a vida das pessoas, o primeiro ponto que nós precisamos mudar é o nosso comportamento, porque só isso vai fazer com que Cristo ele seja anunciado. Uma das coisas que nós vemos e uma característica mais linda de Jesus é que Jesus ele era manso e humilde. Quando a Bíblia fala que Jesus ele era manso e humilde e nós precisamos ser semelhantes a Jesus, a primeira coisa que nós temos que trazer para a nossa vida ao encontrar com Jesus é mansidão e humildade. Humildade de quê? De reconhecer o nosso próximo superior a nós mesmos. O maior problema, o maior BO que a gente tem hoje para pregar o evangelho é que o nosso ego ele é alterado demais. O nosso ego ele é inflado, né? O nosso ego nunca quer diminuir, o nosso ego nunca quer reconhecer que nós estamos errados e isso nos impede de pregar o evangelho. Jesus está falando para os seus discípulos, olhe, pregue primeiro para o povo de Israel. Pregar como? Anuncie o reino, mas sejam mansos e humildes. Antes de você, meu irmão, querer pregar fora, pregue dentro. Não pegando a Bíblia todo dia e falando assim, ó, aqui ó, e Jesus reuniu os discípulos, não. Pregue com as suas atitudes. Arrume seu quarto, arrume sua cama, não dê trabalho, seja um filho obediente, seja um esposo de caráter, seja uma esposa que zela pelo lar, sabe? Nós pregamos o evangelho com as nossas atitudes. Não queira pregar por palavras, porque por palavras somente o Espírito pode convencer o ser humano. Aí ele está falando o seguinte, versículo 7. Vão e anuncie que o reino dos céus está próximo. Cure os doentes, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios. Deem graças, pois também de graça, pois também de graça vocês receberam. O que Jesus estava continuando a falar? Que vocês vão anunciar o reino. E quando vocês vão anunciar o reino ele também se manifesta por poder, por prodígios, milagres, maravilhas, sinais. Isso vocês vão fazer e as pessoas vão passar a crer. O pastor Marcelo estava com uma frase outro dia que os sinais, as maravilhas, eles atraem, mas só transformação de caráter, só entendendo o reino, só tendo um encontro real com Jesus é que te vai fazer permanecer. Os sinais atraem, mas o caráter transformado ele só vem quando você conhece Jesus de fato. Então aqui Jesus está falando, curem os doentes, manifeste, liberte, sabe, expulse os demônios, porque as pessoas vão passar a reconhecer Jesus através dos sinais. Mas olha, faz uma coisa, de graça vocês receberam, de graça também vocês vão dar. Aqui quando fala que de graça recebeu, de graça dá, não é quando você escreve um livro, você tem que entregar e dar o seu livro. Não é você fazer uma conferência e não cobrar, porque tudo isso tem custo. Mas ela está falando aqui se referindo à cura, à libertação, à salvação. Há uma oração que você presta. Você não vai cobrar por uma oração que você faz. R$19,90 a oração. Ah, agora Deus me deu o dom de cura. Paralítico curar, R$590. Só uma libertação, pequenos demônios, sabe? De graça você recebeu, de graça você dá. Não negue oração, não negue ir aos hospitais, visitar e fazer uma oração para uma pessoa que está enferma. Se você tem dons, sabe? Tudo isso foi liberado. Aí você fala, Raira, como é que eu vou fazer para me curar um enfermo? Porque eu oro e não acontece. Eu creio que tudo é um avanço progressivo no reino. Todos os dons eles foram liberados sobre as nossas vidas, porém as pessoas não estão dispostas a pagar preço e buscar para que esses dons eles sejam manifestos. Algumas pessoas vão dizer que os dons cessaram, que os dons não existem mais no nosso meio, mas eu, Raira Luize, eu creio fielmente que os dons ainda estão liberados. Até que Jesus volte, os dons estão liberados. Você quer curar, você quer ter dom de sabedoria de palavra, você quer libertar os cativos, os oprimidos, busca. Hoje tem poucas pessoas buscando isso, sabe? Mas eu acho que é algo lindo. Você buscar ali, ir num hospital e orar e uma pessoa ser curada, porque a doença, a enfermidade, tudo isso veio por consequência do pecado. Não era o que Deus planejou. Deus criou um mundo perfeito. Deus criou Adão e Eva sem doença nenhuma. Mas na medida que o homem peca, as doenças elas vêm se alastrando, elas vão crescendo e cabe aos filhos de Deus se levantarem nessa geração e falar assim, eu vou ser aqueles que oram para que as pessoas sejam libertas, para que as pessoas sejam curadas, né? E de graça.
Versículo 9. Não leve cinto, moedas de ouro, prata ou mesmo cobre. Não leve bolsa de viagem, nem outra muda de roupa, nem sandália, nem cajado. Quem trabalha merece o seu sustento. Jesus está alertando os discípulos para o quê? Olha, não fica preocupado com o que você tem aqui na terra. Para que você fica preocupado com o ouro, com a prata, com a casa, com as roupas? Ele está dizendo o seguinte, naquela época, né? Colocando no contexto daquela época. Eles iam fazer uma viagem longa. Não era para eles ficarem preocupados com as bagagens. Meus discípulos só vão. E quando você chegar numa cidade, você vai procurar um agente de paz. Você vai procurar uma pessoa que vai te ajudar em sustento. Se esconde em uma casa de um cristão, de uma pessoa que vai receber a minha palavra. Mas não ande preocupado com o que você vai levar, porque eu sou Deus na sua vida e vou operar além daquilo que você espera. Vou fazer além daquilo que você está imaginando. Jesus está falando assim, olha, desgarra. Não fica agarrado, apegado, enraizado nas coisas dessa terra, não. Só vai e anuncia o meu reino. Sempre que entrar numa cidade ou num povoado, procure uma pessoa digna e fique na casa dela até partirem. Olha que interessante para os missionários aí. Para aqueles que são missionários, para aqueles que gostam de fazer missões urbanas, estar indo conhecer cidades e fazer projetos, primeira coisa que você deve procurar quando você entra numa cidade é os agentes de paz, né? Procurem pessoas dignas e fiquem na casa delas. Para quê? Para que você tenha uma aliança naquele lugar e ali você vai conseguir unir forças para avançar no reino. Quando entrar numa casa, saúdem com a paz. Se o lar revelar digno, que a sua paz permaneça nela. Se não, retire a bênção. Olha que engraçado. Isso fala tanto com a gente. Quando entrar numa casa, saude com a paz. Se o lar se revelar digno, que a paz permaneça. Se não, retire a bênção. Uma coisa que a gente faz com muita frequência é quando nós olhamos para uma pessoa, para uma casa ou para uma situação, a primeira coisa que nós fazemos é julgar de acordo com a nossa vista e nós declaramos a pessoa culpada, às vezes sem ela ter aberto a boca. Nós declaramos que não gostamos de alguém sem a pessoa se manifestar em atitudes nenhuma. Mas Jesus está nos ensinando o quê? Quando você olhar para uma pessoa, o primeiro pensamento que você vai ter em relação a ela é que ela é uma pessoa boa. E se ela se revelar, você vai ter sua opinião formada. Então, todo lugar você declara paz e que a paz permaneça até que aquela pessoa se revele. Só que o mundo nos ensina diferente. Se você chegar num lugar, a pessoa estiver vestida com uma roupa que você julga não ser uma roupa apropriada para o momento, você na mesma hora ali já faz um julgamento dela. Se ela tá mais vestida que você vai julgar. Se ela tiver menos vestida que você vai julgar. Só que Jesus está nos ensinando. Olhe para o seu irmão. Igual tem muitas pessoas que estão entrando aqui, eu não conheço. Eu vou olhar para vocês e vou falar, vocês são bons. Até o momento que você me prove ao contrário disso. É um ensinamento para a vida. A partir de hoje, passe a olhar as pessoas como boas, até que elas se mostrem ao contrário daquilo. Se alguma casa ou cidade recusar recebê-los, ao ouvi-los a mensagem, sacuda a poeira dos pés ao sair. E eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, as cidades perversas de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Ele está falando o quê? De pessoas que se endurecem. Vai ter menos rigor ao tratar Sodoma e Gomorra, que são aquelas duas cidades que foram destruídas com fogo por conta do tamanho da iniquidade que subia, né, diante de Deus. Vai ter menos rigor para essas pessoas do que aqueles a qual o evangelho foi pregado, foi anunciado e eles não receberam, não quiseram. Haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, uma cidade plenamente consumida por iniquidade. Ouçam, versículo 16, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais, chicoteados nas sinagogas. Por minha causa, serão julgados diante dos governantes, dos reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios.
Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão naquele momento. As palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará no meio de vocês. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte, e assim também o pai o seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e matarão. Todos odiarão por conta da minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Aqui Jesus ele entrou no âmbito de falar com os discípulos assim: vai acontecer, vai chegar o dia que vocês serão perseguidos por conta do meu nome, por conta do meu evangelho, mas não se preocupe, só peço uma coisa: vocês estão sendo enviados agora no meio de lobos. Gente, lobo, ovelhas no meio de lobo, significa que está sendo enviado a um terreno desconhecido, onde pessoas se levantarão contra você. Pessoas, elas vão requerer o seu mal, vão querer passar para trás, vão te ofender, mas eu tô te dizendo uma coisa: seja prudente como a serpente. A serpente, ela percebe o mal rapidamente. Deus está falando assim: olha, aprenda a ter discernimento, mas seja puro como a pomba, sabe? Tenha uma simplicidade como a pomba, prudente como a serpente, mas manso, né? Simples como as pombas. As pombas, elas têm simplicidade, elas têm a pureza. E Jesus está falando assim: olha, seja puro como a pomba, mas espertos como a serpente. Saiba discernir o ambiente onde você está entrando. E ele está dizendo: olha, muitos serão perseguidos pelo meu nome, muitos vão ser caluniados, mas não se preocupe, usem da oportunidade para pregar o evangelho. Jesus está dizendo: independente da circunstância a qual você foi exposto, ou do momento na sua vida que você chegar, diante das autoridades que te colocarem, tribunal, no trabalho, aonde você chegar, meu filho, não perca a oportunidade de anunciar o meu nome. Olha, eles te odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é muito bonito e duro de escutar ao mesmo tempo. Por quê? Porque não é sempre que você consegue permanecer firme diante de pessoas te ofendendo, permanecer firme diante de pessoas te perseguindo, te caluniando. Mas Jesus fala: se você perseverar, até o fim você será salvo. Versículo 23. Quando forem perseguidos numa cidade, fuja para outra. E eu lhes digo a verdade: o Filho do Homem voltará antes que tenha percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o escravo acima do seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Beelzebul, os membros das famílias serão chamados de nome ainda piores. O que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo: gente, olha, o discípulo, ele não é maior que o mestre. O escravo não é maior que o seu senhor. Se eu, sendo Deus, Jesus, eu sofri perseguição, eu sofri açoites, eu sofri insultos, fui chamado de Beelzebul, porque nos capítulos anteriores, Jesus vai expulsar um demônio e aquele povo da cidade diz: ele faz isso porque ele é o chefe dos Beelzebus, né, dos demônios. Então, se chamaram Jesus de demônio, de Beelzebul, o que eles vão dizer da gente? Aquele que consegue viver hoje bem com a vida, aquele que consegue viver sem ser caluniado, sem ser perseguido, cheque, ótimo, maravilhoso. Mas se Jesus, ele sofreu tamanha perseguição, se Jesus sofreu tamanha ofensa, quem somos nós para não poder passar pelo mesmo processo? Sabe, Jesus está dizendo e já está nos alertando: olha, eu passei por isso. Vocês não são maiores do que eu. Os discípulos, né? Ele não é maior que o mestre. Vocês não vão ter um privilégio maior do que o meu. Se preparem, porque se eu passei por tamanho insulto, tamanha ofensa, quem dirá vocês? Então, olha, o mínimo que a gente sofre aqui, o mínimo de perseguição, de ofensa, nunca vai se comparar com aquilo que Jesus ele um dia sofreu. Jesus está falando assim: olha, só fica firme.
Fica firme. Não tem medo do mundo falando que você não presta, que você é um falador, que você só fica falando de Jesus, que tudo seu é Jesus, nananã, nananã, te persegue, te coloca no final da mesa, lá no trabalho, na salinha mais apertada porque você declarou crente. Pessoas te insultam, sabe? Te ofende a todo tempo por conta de você ser cristão, de você anunciar Cristo. Tá tudo certo. Jesus, ele sofreu muito mais que isso. Não tenha medo daqueles que ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado e tudo que é secreto será divulgado. Tipo, o reino vem. Eu tô voltando. Fica firme, filho, não precisa preocupar. O que agora lhes digo no escuro, anuncie às claras. E o que eu sussurro nos ouvidos de vocês, proclamem no telhado. Jesus estava falando o seguinte, olha, agora eu estou tendo que falar baixinho, porque eu preciso falar com vocês do reino, eu preciso anunciar isso a vocês para não ser pego, mas vai chegar o tempo que eu vou ser tirado. E quando eu for tirado, vocês vão gritar, pá! Falem, anunciem no telhado, gritem nas ruas. Olha, não fale às escuras, mas fale às claras aquilo que um dia eu disse às escuras. Não tenha medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Tá falando para os discípulos, olha, vocês vão passar perseguição. E se algum dia alguém quiser matar o seu corpo físico, deixa, não tem problema. Na alma, só Deus toca. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quanto custa 2 pardais, uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Quanto a vocês, até o cabelo da sua cabeça são contados. Portanto, não tenha medo. Vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Olha que engraçado. Quanto custa 2 pardais, né? Quanto que custa, gente? Hoje você pode colocar preço em várias coisas. Mas Deus que criou os pardais, quanto será que nós pagaríamos para Deus para ter um pardal? Porque hoje você pode comprar e colocar numa gaiolinha. Você pode ter um animal e colocar numa gaiolinha, numa casinha e cuidar dele. Porém, quanto você pagaria para Deus, que é o Criador real de todas as coisas? Esse versículo, Jesus está dizendo assim, olha, no entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu Pai. Ou seja, todas as coisas estão sob o controle de Deus. Não ache que Deus está passando desapercebido, porque cada fio de cabelo que nós temos, ele é contado. O Senhor sabe, nós não fazemos ideia de quantos fios de cabelo caem por dia e muito menos de quantos nasceram. A palavra do Senhor está dizendo que Deus, ele tem controle de toda situação. Você pode estar passando por uma circunstância e começar a declarar que você não está vendo Deus, mas o fato de você não estar vendo Deus não quer dizer que ele perdeu o controle. Uma das coisas que eu estava lendo num livro e me chamou muita atenção é que o reino de Deus, ele não está destruído. O reino de Deus, ele não está em ruína. Deus não está preocupado lá no céu lavando vasilha. Deus não está preocupado lá no céu com a organização do coral. Deus está assentado num alto e sublime trono. Em Isaías 6, nós chegamos e Isaías tem uma visão do trono. E ele fala assim, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, com a orla das suas vestes enchia o templo. Contempla, gente, o tamanho do resplendor de Deus. Deus, ele é pleno, Deus, ele é soberano, Deus, ele é magnífico, Deus, ele não perde o controle. Ontem eu estava falando com a Cacau e eu acho que às vezes eu sou um pouco soberba com esse assunto. Se eu tivesse escrevido evangelho, eu falaria igual João, eu sou o discípulo mais amado, eu consigo contemplar a magnitude de Deus, a soberania dele, o poder dele, mas ao mesmo tempo eu declaro e falo assim, ele é o meu Pai. Ele é aquele por quem eu respiro, por ele vale a pena abrir mão da minha vida, por ele vale a pena eu abrir mão de todas as coisas. Por quê? Porque ele é soberano sobre a minha vida. E hoje o relacionamento, eu falo que muitas coisas na nossa vida é lugar de acesso. Você acessa um lugar no coração de uma pessoa. E eu vejo que hoje eu acessei o coração de Deus. Eu me vejo como uma filha querida, amada e por muitas vezes privilegiada. Posso estar falando heresia? Posso. Posso estar falando algo que eu não tenho uma certeza? Posso. Mas no meu coração eu tenho a plena convicção que eu sou uma filha totalmente diferente para Deus.
que eu sou beneficiada, que eu sou amada, que eu sou querida. E quando eu paro para pensar, meu Deus, o meu pai é o rei. Eu abro mão de qualquer coisa aqui na terra por conta dele. Eu não tenho problema de viver esse versículo, porque eu sei que Deus está no controle. O reino dos céus, ele não está em ruínas. Deus, ele não está preocupado com a organização do reino. Mas ele fala assim, olha, eu tenho controle de todas as coisas. Aprenda a confiar em mim. A palavra que eu derramo sobre a sua vida nessa manhã é, Deus, ele não está preocupado com nada fora do lugar. Todas as coisas estão estabelecidas da forma que deveria estar. A sua vida está no controle de Deus. Por que tem andado inquieto? Por que você se preocupa com tanto? Entra no lugar de filho amado. Aí você pergunta, Raira, você tem essa convicção do amor de Deus sobre a sua vida porque você faz alguma coisa para Ele? Não. Não é porque eu faço. Porque o meu coração é mau, porque a minha mente, ela trama o mal, ela pensa em iniquidade, eu não consigo tirar o meu pé do mal. Mas eu entendo que todas as manhãs eu preciso me chegar diante do meu pai e falar, papai, me purifica de novo, vamos começar de novo. Eu tenho uma plena convicção, gente, é tão forte no meu coração o amor que Deus tem por mim, que eu faço qualquer coisa por Ele. Da mesma forma que quando eu peço algo, Ele vai derramar, Ele vai fazer. Não vai fazer tudo, porque Deus não é pai mimado, que fica mimando os filhos. Mas aquilo que tiver dentro do propósito dele, Ele vai me dar. Porque eu acessei esse lugar com Ele. Não só na terra, mas em lugares celestiais. A palavra fala que nós estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. E que todas as bênçãos estão liberadas para nós. O problema é que muitos não querem acessar esse lugar. Muitos não querem entrar nesse lugar. Sabe, o lugar de dependência, lugar de perseverança, lugar de aceitar Jesus governar a nossa vida, né? Versículo 32. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Outro versículo lindo e forte de ouvir. Aqueles que se envergonharem de Deus aqui na terra, eles serão envergonhados também no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do Pai do céu. Aí, abrindo parênteses, negar Jesus aqui na terra não é só falar assim, não aceito Jesus. Eu estou negando Jesus. Não, o negar Jesus aqui na terra é você entrar no seu trabalho e não falar de Jesus para as pessoas que estão à sua volta. Negar Jesus aqui na terra é você ter Jesus e dentro da sua casa as pessoas não veem você tendo comportamentos cristãos. É você carregar o título de cristão, mas não ter comportamentos que condiz com esse reino da qual você fala que vai. Sabe? É você realmente manifestar Cristo nessa terra. O negar Jesus não é só falar que eu nego Jesus, mas é as pessoas não saber que você é cristão. É saber que você não carrega uma essência, sabe? Então anuncia o reino. Com o quê? Com a sua vida, com as suas atitudes, né? Porque aquele que negar Jesus aqui na terra será negado no céu. Mas aquele que confessa, que reconhece em público, que as pessoas estão vendo seus caminhos, estão vendo seus feitos e descobre que você é um cristão, aí você vai ter lá o seu reconhecimento diante do Pai. Ninguém, não imagine que eu vim para trazer paz à terra. Eu não vim para trazer paz, mas a espada. Mas como assim, Raira? A palavra fala que Jesus, ele é o príncipe da paz. Aí ele está falando aqui, olha, eu não vim para trazer paz. Eu vim para trazer espada. Quando Jesus ele veio na terra, ele entregou uma espada, porque ele começou a guerrear contra toda a iniquidade, contra toda a injustiça, contra todo o pecado. É essa espada que Jesus ele veio trazer. Ele veio para guerrear, porque o príncipe das trevas, ele tem poder hoje no mundo e ele atua aqui. Quem que é o príncipe das trevas? É Satanás, é o diabo. E ele quer destruir famílias, ele quer destruir ministérios, ele quer destruir toda a vida. Ele quer que todo mundo vá para o lugar que ele foi destinado, que é um lago de fogo, condenação eterna. E aí ele quer levar todo mundo para lá. Só que aí Jesus ele vem combatendo isso. Jesus ele veio trazer a espada que luta contra todo o pecado, a espada que vai lutar contra toda a injustiça. E ele falou assim, olha, eu vim pôr homem contra o pai, eu vim colocar, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, seus inimigos estarão em sua própria casa. Mas como assim? Jesus vai colocar um filho contra um pai?
Uma mãe contra uma filha? Nora contra sogra? Por quê? Porque não se trata, de você brigar com seu pai, com sua mãe, com coisas naturais. Mas se o seu pai se levantar contra o evangelho, se levantar contra a palavra de Deus, você vai contra ele, porque ai daqueles que amam seu pai e a sua mãe mais do que ama a mim. Tem pai ou tem filho que sofre grande perseguição dentro de casa por ter se declarado cristão. Tem o esposo que casou ali com a esposa, eles conheceram no mundão e vivia na maior festa. Uma esposa ou esposo converte a Cristo, reconhece Jesus, há uma briga muito grande no lar. Mas a palavra está falando assim, olha, permanece comigo. Eu vim pôr essa inimizade um contra o outro, porque se um quer permanecer no pecado, você que tem a Cristo não vai permanecer. Você vai fazer diferente. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à sua própria vida a perderá. Mas quem abrir mão da sua vida por causa de mim encontrará. Gente, que bonitinho isso. Me lembra a vida de Paulo. Paulo falava, morrer para mim é lucro, porque viver para mim é Cristo. Todo cristão, ao encontrar Jesus, deve, obrigação, ter esse pensamento, abrir mão da sua própria vida. Não é mais você que vive, Cristo vive em você. Porém, as pessoas querem encontrar Cristo e manter um ritual de crente. Ir no culto, dar dízimo, ofertar, fazer o bem pro próximo, mas não morre o eu. Não mata a sua própria carne. Não fala assim, eu preciso parar de ficar correndo atrás das coisas para mim. Eu aprendi que do suor do seu rosto o homem comeria. Porém, tem gente aqui falando assim, a minha vida, minhas regras. Não, filho, queridinho, minha vida, minhas regras, quando você está no mundo, quando você está sob o governo de Satanás, que aí você tem que lutar de acordo com a sua vontade. Mas uma vez aceitando Jesus, seu corpo, regras de Cristo. Não é igual minha casa, minha vida, né? Meu corpo, minhas regras, não. Minha vida, a vida de Cristo. Minha vida é de Cristo. Os seus comportamentos, eles têm que ser para o reino. Viver aqui é Cristo. É anunciar a palavra, vamos junto crescer no devocional. Não fica só aqui no devocional, mas na hora que você terminar o devocional já começa a falar daquilo que impactou hoje no seu coração para outra pessoa. Vai anunciar o reino, vai perguntar para Jesus onde ele te quer hoje, o que você tem que fazer. Sabe, nós vivemos uma linha de muito cansaço, de muita fadiga. Não aguento fazer isso agora, mas Cristo nos chama para fazer a vontade dele. A sua vida, uma vez entregue a Cristo, não é sua, é dele. Então pergunta para ele, não é perguntar para Cristo e falar assim, hoje eu vou almoçar no restaurante tal, aí à noite eu vou sair com meus amigos, vou arrumar unha, vou arrumar cabelo, vou arrumar casa, vou fazer isso. Pergunta para Deus o que é para você fazer no dia de hoje, porque a vida que você carrega, ela não é mais sua. Vai interceder pelos missionários que estão em outros países, vai clamar pela misericórdia de Deus sobre a nação, vai falar do amor do Pai. A sua vida não é mais sua. Toma posição nessa manhã, hein? Versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, também recebe aquele que me enviou, que é um profeta. E quem acolhe um justo, por causa da justiça, recebe uma recompensa igual a dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Agora eu quero desmistificar uma coisa aqui para nós. A palavra está falando que aquele que recebe um dos discípulos de Jesus, recebe a Jesus. Então trate bem todos aqueles que são discípulos de Cristo, todos aqueles que são do Senhor, trate bem, cuide, zele, olhe para a vida do seu pastor, da sua pastora, dos discípulos que servem ali na igreja, dos líderes que tem hoje sobre a sua vida, e sirvam esses líderes cristãos, aqueles que estão a serviço do reino. Porque a palavra está falando que aqueles que recebem um dos meus discípulos, recebe a mim. Ou mesmo o seu irmão
chama um irmão seu para tomar um café na sua casa, faz um bolo gostoso, um suco, serve um café e sirva seu irmão com excelência, porque qualquer um que recebe a um discípulo de Cristo, esse recebe o próprio Deus. Às vezes você está pedindo assim: Deus, vem aqui na minha casa, Deus, vem na minha casa, Deus, sente-se comigo à mesa para poder almoçar, para poder jantar, quando na verdade você não convida um irmão seu para estar na sua casa. Se você quisesse mesmo receber Jesus, você consideraria chamar o seu irmão, porque quem recebe um discípulo de Cristo recebe o próprio Cristo. Um paradigma e uma coisa que eu quero desmistificar no nosso meio é que aqui fala que se alguém der um copo de água a um do menor que seja meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Outras traduções vai dizer que aquele que dá água a um dos discípulos, a um dos servos do Senhor, esse recebe galardão. E aí muitos acham que, tipo assim, é você pegar água e entregar água pro pastor ali no púlpito, ou é você dar uma comida para alguém que é um discípulo de Cristo, e aí você está recebendo galardão. Não, Jesus está falando aqui, ó, e vamos lembrar do contexto naquela época. Se alguém der um copo de água fria, gente, água fria, o lugar que eles viviam era deserto. Eles viviam num lugar quente. Então, para dar água fria, tinha o trabalho de retirar a água do poço e ela se manter fria até você entregar. Então, tipo, não era fácil. Não era um trabalho, tipo assim, vou abrir a geladeira, tirar um copo d'água e vou entregar um copo d'água para alguém. Servir, às vezes, um seguidor de Jesus não é uma tarefa fácil. É isso que Jesus está falando. Se você fizer essa tarefa, pegar a água do poço, mantê-la fria, entregar a um dos meus discípulos, ó, cheque, vai ganhar galardão. Então para de achar que é só servir, viu? Existe uma dificuldade nesse servir. Às vezes você vai ter que amar muito o seu irmão para poder servir com excelência. E a gente termina o capítulo 10. Vamos começar o capítulo 11? Versículo, vocês estão aí comigo? Dá um amém aí, dá um glória a Jesus. Manda glória pro céu. Versículo 1. Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus discípulos, ele saiu para ensinar e anunciar sua mensagem na cidade da região. João Batista, que estava na prisão, soube de todas as coisas que Cristo estava fazendo. Por isso ele enviou discípulos para perguntar a Jesus: Senhor, o Senhor é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? E Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para a multidão. Eu vou fazer uma pausa aqui. Jesus terminou de ensinar os discípulos como eles deveriam ir, como eles deveriam fazer. E aí ele fala que ele saiu para ensinar a mensagem em uma outra região. E quando ele chega lá, João Batista estava na prisão. Ele descobriu que João Batista estava na prisão. E João Batista manda os discípulos perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir ou nós devemos esperar outro? Causa um pouquinho de indignação no meu coração. Não vou manifestar essa indignação agora porque eu preciso manter imparcial. Mas, gente, olhando para essa palavra, nós vemos que João Batista ele estava um pouco entristecido e eu creio que questionando se Jesus era mesmo aquele que era o Messias ou se ainda deveria esperar outro. Mas espera aí, Raira, João Batista não é aquele que batizou Jesus? Check, sim. João Batista é aquele que batizou Jesus. João Batista não foi aquele que quando viu Jesus falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele a qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Eu vos batizo com água, mas ele virá e batizará vocês com espírito e com fogo.
Quando Jesus aproxima de João Batista, ele fala assim: mestre, não posso batizar você. Eu que deveria estar aí nessa condição de você me batizar. E Jesus fala assim: é necessário para que se cumpra o que está escrito. Isso nós vemos lá no início de Mateus. E agora, João vem falar comigo que ele está perguntando se Jesus era mesmo Jesus ou se tinha que esperar outro. Calma, sem indignação. Gente, isso aqui para mim é um pouco difícil de entender. João Batista, ele tinha certeza quando ele batizou Jesus, que Jesus ele era o Messias, ele era o aguardado, ele era o esperado, mas agora João Batista ele está perguntando se Jesus era mesmo Jesus, porque ele escutou das coisas que Jesus estava fazendo. Mas vamos parar para pensar. João Batista estava preso, ele era aquele a quem as pessoas estavam esperando. João Batista, ele era o precursor de Jesus, ele iria vir para anunciar a boas novas. Mas eu falo que quando nós estamos inseridos num ambiente opresso, João Batista estava numa prisão, com toda certeza quente, cheia de gente falando na sua cabeça, soldados, Herodes, era Herodes que estava ali? Não sei quem que era a pessoa não, quem souber fala aí. Mas tinha um líder ali que colocou ele naquela prisão. Gente, era muita coisa para a cabeça dele. Eu creio que ele ficou com o espírito abatido, decepcionado, talvez deprimido e muito angustiado. Quando nós entramos nesse lugar de depressão, nesse lugar de angústia, nesse lugar de extrema tristeza e opressão, nós costumamos a questionar Obrigado, Cacau Herodes. Nós começamos a questionar: será que Deus está mesmo na minha história? Será que Deus está vendo o que está acontecendo comigo? Era o que João Batista estava questionando. Como assim? Eu sou aquele que os profetas falavam. A minha mãe disse que um anjo apareceu para ela e ela ia dar um filho. Esse filho ia anunciar o reino de Deus. Só que agora, Jesus ele está pregando as boas novas. Tem gente sendo curada, tem cego que está enxergando. Os demônios estão saindo de todo mundo. Como que esse movimento está acontecendo? Esses milagres estão acontecendo e Jesus não está se importando comigo na prisão? Poxa vida. Gente, eu sou participante com ele. Nós dois tem que estar junto. Eu cresci no deserto, eu comi gafanhoto, eu andei com roupa de saco, comi mel. Gente, eu fiquei longe dos manjares. Como assim? Eu fiquei só 6 meses, 1 ano aqui fazendo a obra e agora Jesus veio e acabou meu ministério? Tem gente que entra nessa linha de indignação. Quando você tá ali tá faltando comida na sua casa, você foi mandado embora do serviço, seu esposo não quer ficar mais dentro de casa, sua esposa não quer mais limpar a casa, o negócio tá uma bagunça feia, seus meninos tá na droga, todo mundo fala mentira na sua casa, situação financeira tá um problema que só, não consegue pagar o aluguel, não paga a conta. E você fala assim: será que Jesus está observando? Não é possível, velho. Será que Jesus existe? E pessoas que perdem família? Tem gente que perde o esposo, o pai, o filho, a mãe e começa a questionar a existência de Deus. Hoje o maior número de ateu que existe, pessoas que não creem na existência de Deus, são pessoas que um dia perderam alguém. Perderam alguém e falaram assim: não é possível, Jesus me tirou minha mãe, eu com 9 anos de idade, meu pai morreu logo em seguida. Pelo amor de Deus, Deus não existe. Olha lá na África o tanto de gente que está na miséria, o tanto de gente que está morrendo de fome. Deus não existe. Para de achar que Deus ele anda condicionado à nossa circunstância. Deus não vai condicionar a sua circunstância. Deus não se comove com o seu problema, não. Deus não fica comovido com a sua dificuldade naquele momento, não. Deus ele quer te ensinar alguma coisa, ele quer forjar o seu caráter. Deus ele não fala assim: ah, lá, tá. Jesus não vai ficar tipo assim: ah, ele tá passando por uma dificuldade, tadinho, vou me intervir agora. Vou entrar aqui com uma intervenção porque ele tá passando por uma dificuldade. Não. Jesus ele não se move de acordo com as suas emoções, de acordo com os seus sentimentos. Jesus ele é rei, ele é soberano e ele é Senhor. E aqui ele tá falando assim: olha, João Batista, aguenta a mão aí, filho. Eu creio que era isso que estava no coração de João Batista. Como assim toda essa movimentação e eu não estou sendo participante? Será que Jesus não pode fazer um milagre? Tocar aqui nos olhos de Herodes, cegar os soldados e me arrancar dessa prisão? Eu creio que foi isso que passou na cabeça dele. E Jesus volta e fala assim: olha, manda uma resposta para João Batista. Jesus não ficou enfurecido com ele, mas ele falou assim: olha, fala com João Batista que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os aleijados andam, que os coxos andam, que os opressos eles são libertos. E ali João Batista ele vai julgar se eu sou ou não o Messias esperado. Jesus ele é pacífico, né?
Jesus, ele é manso para responder. Se fosse eu ia falar assim, ó, manda João Batista e catar coquinho. Não foi ele que falou que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E agora tá falando comigo que tá perguntando se eu sou Jesus mesmo? Não é verdade? E aí Jesus ele fala assim, olha, fala com ele que os mortos são ressuscitados e que as boas novas elas são anunciadas aos pobres. Jesus está falando de um problema e a solução para esse problema. Os cegos veem. E Jesus não fala os pobres ficam ricos. Jesus fala, e as boas novas estão sendo anunciadas aos pobres. Jesus poderia falar, e os ricos estão ficando, e os pobres estão ficando ricos. Mas Jesus ele não fala isso. Porque a pobreza não se trata de dinheiro, mas ela se trata do lugar onde você está. Sabe? A pobreza, ela é mais ela é mental. A gente vê pessoas que hoje não têm o dinheiro, mas quando você chega na casa, a casa é limpa, tá tudo organizado. Os copos é até aqueles de tomate, azeitona, nananana, mas a casa é limpinha porque a pessoa tem uma riqueza que é conhecer Cristo e não se submeter à miséria dessa vida. Mas tem pessoas que hoje têm muito dinheiro, a casa também é uma porcaria. Então não se trata de dinheiro aqui. Jesus está falando, ó, os pobres, as boas novas estão sendo anunciadas. É algo para poder falar com a gente, né? Enquanto os discípulos de João saíam, Jesus começou a falar a respeito dele para multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Tipo assim, tá falando de um bambu que qualquer vento tombava? Não, João Batista não era esse. Afinal, o que vocês esperavam ver? Um homem vestido de roupas claras? Não. Quem veste roupas claras mora nos palácios. Acaso procurava um profeta? Sim, ele é mais que um profeta. João é um homem o qual as escrituras se referem. Ele está se referindo a Isaías, quando Isaías fala, envio o meu mensageiro adiante de ti. Ele preparará o teu caminho à tua frente. Eu lhes digo em verdade, de todos que nascem de mulher, nenhum é maior que João Batista. Está fazendo aqui uma referência a Malaquias 3:1. Quando a gente vai olhar lá em Malaquias 3:1, está falando o seguinte. Vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo. O mensageiro da aliança por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui está falando que João Batista, ele é uma promessa encarnada. João Batista é uma profecia que se cumpriu. Olha que engraçado. E ele está enaltecendo João Batista. Ele está falando aqui, o que vocês foram ver lá no deserto foi quem? Foi alguém que balançava de acordo com o vento? Não, João Batista foi um grande homem, foi um grande líder. Eu creio que com toda certeza os murmúrios, os falatórios, eles estavam chegando acerca de João Batista, de pessoas falando mal de João Batista. E Jesus ele fala assim, opa, fecho aqui, esse é o meu servo, ponto. Ele é aquele quem Isaías proferiu, ele é aquele que viria antes de mim. Jesus trata com muita beleza, né? Gentileza, com amor, João Batista. Versículo 16. Ao que posso comparar esta geração, que se parece com crianças que brincam na praça, queixam-se de seus amigos, queixam-se a seus amigos dizendo, tocamos flauta e vocês não dançaram, entoaram lamentos e vocês não se entristeceram. Cacazinha, eu tô preocupada com meu telefone que tá acabando a bateria. Você consegue trazer um cabo pra mim? Vou fechar assim pra ninguém ver você entrando, tá? Obrigada. Fala se você tá aí na live. Gente, por que Jesus ele tá falando isso aqui? Ao que posso comparar essa geração? Ele tá falando assim, existe uma geração que parece criança brincando nas praças. E aí ele fala, tocamos flauta e vocês não dançaram. Quando as crianças brincavam naquela época, eles brincavam de duas coisas. Era o que eles viam acontecendo. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Remetia ao casamento, né? Imagina as crianças falando assim, vamos brincar. Vamos todo mundo brincar de quê? De casamento. Nós vamos tocar flauta e vocês dançam.
Só que nós tocamos a flauta e vocês não dançaram. Outra brincadeira, nós entoamos lamento e vocês não entristeceram. Era outra brincadeira que eles viam, que era o velório. Ou eles brincavam de casamento, ou eles brincavam de velório. Obrigada, vamos dar aqui, não vai aparecendo. Obrigada. Vou colocar meu telefone para carregar, viu, gente? Olha, me fala se o microfone vai ficar ruim. Eu vou tirar o microfone. Continua me ouvindo bem? Nós já estamos terminando. Vocês ainda estão me ouvindo bem? Me perdoa, gente. Eu carreguei meu telefone, mas não sei por qual motivo acabou a... Ok. E aí, ele tá falando o seguinte: ao que eu vou comparar essa geração? Eu vou comparar essa geração às crianças quando chamam alguém para brincar e não correspondem. Ou seja, as pessoas elas queriam brincar, só que elas não queriam brincar e não queriam dançar de acordo com a vontade de Deus. Jesus está falando assim, não é que vocês não querem a festa, brincar de festa de velório, mas é que vocês não querem fazer a vontade do Pai. Jesus está falando assim, ó, é comparado a crianças que chamaram a outra para brincar. Tocaram flauta, mas vocês não dançaram. Eu falei uma palavra, mas vocês se recusam a cumprir. Eu comparo essa geração com pessoas que não querem entrar na minha dança. Não é que não querem brincar, porque toda criança ela quer brincar, mas vocês não querem fazer a minha vontade. Se recusam a negar o seu eu. É isso que Jesus está falando. Quando João apareceu, não costumava comer nem beber em público, e vocês disseram, este está possuído por demônio. O filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão, é beberrão, amigo dos cobradores de impostos. Mas a sabedoria é comparada pelos resultados que produz. Eles estão falando aqui, eles estão queixando que João Batista não comia e não bebia na frente das pessoas. E eles falavam que João Batista tinha demônio. Jesus vem comendo e bebendo, eles falam que Jesus é comilão e beberrão. Aí o que eu vou trazer de link nessa passagem? O mundo, ele nunca está satisfeito com nada. Quem corta o cabelo, cortou curto demais. Quem deixou crescer, tá longo demais. Se você emagrece, tá muito magro. Mas se você engorda, tá gordo demais. O mundo é insatisfeito com as situações. E quem poderá produzir esse bom resultado? Aqueles que estão em Cristo. Mas a sabedoria é comprovada pelo resultado que produz. Independente daquilo que você está vendo, eu vou produzir porque eu estou em Cristo. Os meus frutos se colhem nele. João Batista duvidou porque ele esperava um guerreiro, um libertador do jugo romano. Mas Cristo veio libertar eles de um jugo espiritual. Grande verdade. Qual é o seu nome? Barbearia Style. É justamente isso, sabe? Eu creio que João Batista, ele estava esperando um movimento. Ele queria algo acontecendo e ele estava preso. Isso deve ter entristecido o coração dele, né? Tipo, olha, eu não vou ser participante disso. Mas aqui fala que a sabedoria, ela é comprovada pelo resultado que produz. Seja bem-vindo, viu, Alan? Muito obrigado pelo seu comentário. Versículo 20. Então Jesus começou a denunciar as cidades onde ele havia feito muitos milagres, pois não tinham se arrependido. Que aflição a espera, Corazim, Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que eu realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isto vestido de pano de saco e julgando cinza sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não descerá até o lugar dos mortos? Porque se na cidade de Sodoma tivesse sido realizado os milagres que eu realizei em vocês, ela estaria de pé até hoje. Eu lhes digo que, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor que vocês. Gente, Jesus está falando acerca de julgamento para as pessoas que não creem. Bom dia, Tati. Deus abençoa, viu? Bom dia, Evinha. Olha, ele está falando o quê? Essas cidades aqui, elas se corromperam de grande forma. Ele está falando assim, olha, a cidade de Sodoma e Gomorra,
O povo vivia em tamanha iniquidade. Eles se perderam, mas se perderam mesmo. Porém, Jesus estava falando assim, olha, se eu tivesse operado esses milagres lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam vindo para mim. Eles teriam acreditado na mensagem e mudaria o comportamento deles. Ou seja, um temor diferente. Tá falando de um povo aqui, ó, que escuta a palavra, escuta o evangelho, mas não muda comportamento, não muda mentalidade. Cristo é metanoia, sabe? Cristo é uma mudança de mente, é mudança de rota. Ai daqueles que um dia escutaram a palavra e não põem em prática, não pratica, não tá nem aí para operar no tempo certo, sabe? Cristo está procurando uma igreja que se levanta, não querendo viver os seus próprios prazeres e deleites, mas querendo viver algo real pro reino de Deus, sabe? Pessoas que queiram anunciar uma verdade. Pessoas que estão dispostas a falar a verdade nua e crua. Hoje nós vemos a igreja de Cristo pregando o que convém. Pregando paz, pregando amor, pregando alegria, pregando um monte de coisa. Gente, não que Cristo não seja isso. Cristo, ele é a maior demonstração de amor para mim. Eu tenho ciência que ele é amor. Porém, eu não posso ficar aqui abrindo uma live e pregando desse amor sem falar para você mudar seu comportamento. Sem falar para você mudar o seu comportamento dentro da sua casa. Do contrário, a sua família nunca encontrará com Cristo. Sabe, é necessário nós mudarmos o nosso comportamento, não para nós mesmos, mas para que Cristo seja reconhecido através de nós. Você que tem uma funcionária na sua casa, você tem tratado a funcionária bem? Você que tem pessoas contratadas, como é que você trata as pessoas que trabalham aqui com você? O maior líder da história, ele passou a fazer e a ensinar. Lucas capítulo 1, ele vai registrar e vai falar o seguinte: aqui estão as palavras, os feitos que Jesus passou a fazer e a ensinar. Jesus não virava para os discípulos e falava assim, olha, faz isso, faz aquilo outro. Mas Jesus falava assim, olha como eu faço e depois você faz. Jesus fazia. O melhor líder e o maior líder sempre vai ser aquele que faz ao invés de mandar, que sabe ensinar ao invés de ordenar que algo seja feito imediatamente. Trata as pessoas com educação, trata as pessoas com amor, chega no supermercado, cumprimenta a pessoa do caixa. Gente, ontem eu e Cacau nós vimos uma experiência com uma moça do caixa. Ela tava no caixa, trufada assim, ó. Na hora que foi passar a caixa, até dobra o ombro assim, ó. Tava toda encurvada. E ela fazendo assim, ó. Aí a Cacau virou pra ela e falou assim, tá tudo bem? Aí ela, tá tudo bem, tudo bem. Eu falei assim, como é que você tá? Como é que foi a semana? Eu não tive folga, eu tô sem folga já tem 2 semanas. E aí ela continuou passando, porque eu tava há 2 semanas já sem folga, cansada. Eu falei, não, mas não preocupa não, porque Cristo, nananã. E a gente levou uma mensagem pra ela, aquela mulher prumou o corpo na hora. Tem muitas pessoas sofrendo na nossa volta. Eu falei assim, eu ainda profetizei, falei assim, tomara que amanhã eles falam com você assim, amanhã está de folga, não precisa trabalhar. E ela arrancou um sorriso dela. Pensa quantos clientes não passaram ali que podia fazer a diferença na vida dela. Tem muitas pessoas sofrendo na nossa volta. Dê um sorriso, se preocupe com as pessoas que estão à sua volta. E eu creio que você vai poder mudar as circunstâncias dela. Sabe, o olhar dela para a vida. Eu lembro que na hora ela arrancou um sorriso e deu uma melhoradinha na cara, sabe? Mas ela estava cansada. 2 semanas trabalhando no supermercado sem folga. Uma simples palavra, ela muda uma situação. É isso aí, Tati. Nós precisamos ser a diferença, gente. Cristo, ele veio a anunciar o reino. E o reino de Cristo é o quê? É amor. E ele é justiça. Versículo 25 e a gente termina, tá? Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas do que se considera sábios e instruídos e revelaste ao que são como criança. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho, aqueles a quem o Filho escolher revelá-los. Aqui está falando de uma revelação perfeita de quem Deus é. Aquele que conhece Jesus, esse vai conhecer o Pai. E ele fala aqui, obrigado por revelar
às crianças, né? Aos pequeninos, quem nós somos. Aí eu falo, a quem muito é dado, muito é cobrado. A revelação que você tem de Deus, você é obrigado, né, a caminhar debaixo dessa revelação. Manifesta de acordo com aquilo que você conhece. A cada um será cobrado de acordo com o que foi revelado. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo que lhes dou é leve. Ações. Vamos ver as ações? Venham a mim. Primeira ação é venham a mim. Todos, quem que pode vir ao Senhor? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Tá sobrecarregado nessa manhã? Eu vou te dar uma chave. Que nessa manhã vire uma chave no seu coração e nunca mais você volte para esse lugar de estresse, esse lugar de sobrecarga, esse lugar de peso. Venham até Jesus. Todos que estão cansados e sobrecarregados. E quando você chegar ao Senhor, o que vai acontecer? E eu lhes darei descanso. Essa aqui eu vou abrir na NVI também, porque eu gosto dessa passagem. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Ponto. Foi até Jesus, encontrou descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aí, ponto. Você chegou até Jesus. Aí o que ele fala? Tome sobre vocês o meu jugo. O que é o jugo? Para aqueles que não sabem o que é jugo, é aquela madeira que se coloca em cima dos bois. Sabe quando você quer que dois bois caminham juntos? Ele vai colocar um jugo em cima dos bois. E ali aqueles dois bois, eles vão caminhar juntos. E aí Jesus está falando assim, ó. Venham a mim e tomam o meu jugo. Ou seja, caminha do meu lado. Você vai passar, a partir desse momento, a segurar nas suas costas, ó, o meu jugo. Gente, jugo não é leve. Jugo era uma madeira pesada que se colocava em cima dos bois, para que eles caminhassem junto. Então tá, encontrou descanso. Tem um peso? Tem o peso do jugo de Jesus, porque está caminhando do lado dele. O jugo de Jesus faz você não ir para todas as festas. O jugo de Jesus faz você não ficar sendo um comilão, um beberrão. O jugo de Jesus faz você não falar mentira. O mundo pede mentira, o mundo pede calúnia, ganância, riqueza. O jugo de Jesus é isso. É você abrir mão das suas vontades para caminhar com Jesus. Você vai caminhar com ele, lado a lado. Tá cansado, sobrecarregado, vai até Jesus. Ele coloca o jugo sobre você. Deixem que eu lhes ensine. Jesus está falando assim, bom dia, Adriana. Eu vou ensinar vocês, pois eu sou manso e humilde. Quando ele fala, eu vou ensinar você a ser manso e humilde, tá falando o seguinte, eu vou ensinar você a pensar menos sobre você mesmo. De todo o coração e entrarão no descanso para a alma. Em outra tradução vai falar, pois eu sou manso e humilde e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, olha que coisa mais linda. Pessoas que estão cansadas e vão sair descansadas na presença de Deus. Tomando o quê? Você vai troca o fardo com Jesus. Jesus, ele pega toda a sua dor. Jesus pega tudo aquilo que está de ruim na sua vida e fala assim, me dá, que isso que está te sobrecarregando agora é meu. Só pega o meu jugo e caminha. Só entra nessa linha de ser manso e humilde e descansa. E nunca mais você será sobrecarregado. Nunca mais estará fadigado. É normal o ser humano cansar. Cansaço físico, às vezes o cansaço mental. Mas tem pessoas que entram numa linha de sobrecarga eterna. Tá fadigado, eu quero morrer, não quero mais viver. Por quê? Por que você não quer mais viver? Porque você não aprendeu a trocar o seu fardo com Jesus. Troca o seu fardo com Jesus. O fardo dele é tranquilo de carregar. É leve. Só tem que aprender a negar a si mesmo. E assim eu termino o estudo de Mateus 11:12. Falando, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Ele fará maravilhas. Eu creio naquilo que Deus ele tem para derramar sobre essa nação. Eu creio naquilo que Deus tem para fazer com base num povo descansado nele. Um povo que aprendeu a mortificar a carne, a viver para ele, e o morrer seria lucro. Sabe, eu creio nisso. Então que essa palavra ela possa enraizar no seu coração. Obrigado, porque hoje é sábado. Você poderia estar dormindo até um pouquinho mais tarde e você escolheu estar aqui compartilhando a palavra comigo, sendo edificado. Que Deus ele abençoe o seu lar ricamente, abençoe a sua vida, que você continue manifestando Cristo nessa terra em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí. Vou fazer um coraçãozinho, você faz um print. Se você quiser, compartilhe com seus amigos, poste no seu Instagram e conte para outras pessoas daquilo que você tem recebido, tá? Gente, olha o comercial, falei mais que 1 hora. Aleluia! Glória a Jesus. Pai, nesta manhã nós queremos te agradecer. Obrigado, Pai, porque eu reconheço esse amor que um dia o Senhor liberou sobre a minha vida. Pai, a convicção que eu tenho, a certeza que eu tenho no meu coração de que o Senhor me ama e guerreia todas as guerras por mim, luta todas as batalhas por mim. Traga essa convicção na vida do meu irmão, Pai, que ele possa ser alegre, ele possa ser feliz todos os dias, não somente diante de uma circunstância. Eu oro, Pai, para que essa palavra ela possa mesmo criar raiz no nosso coração, nos ensina a trocar o jugo com o Senhor, nos ensina a ter a revelação de quem Tu és, Pai. A palavra diz que o Senhor deu uma ordem aos seus discípulos e a ordem era anunciar as boas novas, libertar os cativos, curar os enfermos, sabe, Pai, liberar os oprimidos. Então manifesta, Pai, manifesta com sinais, manifesta com maravilhas. Não que isso seja o reino, mas essa é uma manifestação do reino. Ativa dons, Pai, dons espirituais sobre a vida da Tua igreja. Meu Deus, eu já começo a ministrar sobre a vida de cada pessoa que está assistindo. Que os dons sejam manifestados no nosso meio. Levanta pessoas com dons de curar, operar maravilhas, sinais, sabedoria na Tua palavra, dons de línguas, dons de interpretações dessas línguas, porque eu creio, Pai, que os dons não foram cessados. Espírito Santo de Deus, aqui eu declaro que é um canal de bênção. O meu Instagram é um lugar para o Senhor manifestar a Tua vontade. Eu oro com ousadia, com intrepidez. Meu Deus, se tem alguma pessoa doente no nosso meio, que o Senhor venha curar. Se tem algum enfermo, Pai, que o Senhor venha sarar. Meu Deus, que os cativos sejam libertos agora. Eu dou uma ordem em nome de Jesus para que todo demônio escondido em alguma casa, demônio, Pai amado, que está ali operando na vida dos meus irmãos, eu repreendo agora, Pai, porque em cima da Tua palavra eu caminho. A Tua palavra diz que o Senhor deu autoridade aos seus discípulos e eu me considero uma discípula do Senhor, e com essa autoridade é que eu mando embora agora toda a armação de Satanás, todo laço armado, toda seta, toda flecha lançada sobre a vida dos meus irmãos. Repreenda agora em nome de Jesus. Coloque em ordem a casa, Pai. Coloque em ordem a casa do meu irmão, Pai. E que o Senhor possa mesmo trazer cura, Pai. Eu entrego a vida dos meus irmãos que hoje estão passando por uma doença, por uma enfermidade. E eu declaro a cura agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para essa doença. Sai. Em nome de Jesus. Pai amado, é com base na Tua palavra que eu oro. E eu já te agradeço porque nós vamos colher testemunhos. E o Teu reino vai ser propagado. O Teu reino vai ser manifesto. Os sinais acompanharão aos que creem, e eu creio no Teu nome, em nome de Jesus. Eu abençoo o sábado dos meus irmãos, que seja um sábado proveitoso na tua presença, e que o Espírito Santo continue ministrando sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Toma posse dessa palavra, viu, meu irmão? Que vocês possam mesmo orar e as pessoas serem curadas, libertas, saradas, porque uma autoridade desceu do céu sobre a sua vida, viu? É só tomar posse. A gente só acessa os lugares em Deus quando nós entendemos que lugar que eu posso acessar. Então, acessa esses lugares, viu? Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser, viu? Beijo, fica com Jesus.